Dizem que o Montreal foi a pique entre Dakar e Moçambique. Teria explodido contra uma mina. A empresa de navegação não dá qualquer informação. Talvez tudo não passe de boato. Comparando-o com o destino de outros navios, carregados de refugiados e vagando de mar em mar, sem nunca atracar em um porto, preferindo-se que se incendeiem em alto mar a que lancem âncora, só porque os documentos dos passageiros estão vencidos, o naufrágio do Montreal em tempos de guerra me parece até como uma morte natural. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do GetTube. Eu me chamo Mariana Letícia e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a literatura alemã de exílio, em especial sobre o romance Em Trânsito de Anna Zegers. Nos estudos de história e de história da literatura alemã, são conhecidas duas grandes ondas migratórias na primeira parte do século XX que foram ocasionadas pela tomada do poder pelos nazistas. Existem registros anteriores de intelectuais que tiveram que abandonar sua terra por razões políticas, mas há algumas características que diferenciam um período que ficou conhecido na tradição alemã como literatura de exílio. Muitos autores situam um período entre 1933, que foi o ano da ascensão de Hitler ao poder, e 1945, terminando com a derrocada do nacionalsocialismo. Os principais ameaçados pelo governo autoritário nazista eram os judeus, vítimas da teoria racial em que se pautava o programa de governo, e também os intelectuais de esquerda, em especial aqueles que expressavam ideais marxistas, e esses eram taxados como os vermelhos ou a ameaça comunista. A autora Anna Zegers pertencia a ambos os grupos, tendo inclusive atuado como integrante do Partido Comunista Alemão. Mesmo antes do governo de Hitler, era claro para os autores e também para a sociedade que obras que se posicionassem contra o espírito alemão seriam proibidas. Em 1932, foi publicada uma lista de autores categorizados como contrários a esse espírito e eles foram impedidos de publicar na Alemanha. Entre esses autores estavam, por exemplo, Klaus Mann, Bertolt Brecht e Stefan Zweig. No ano seguinte, o Ministério da Propaganda promoveu uma grande queima de livros desses autores proibidos em praças de grandes cidades alemãs. Durante esse período, a perseguição a esses intelectuais foi intensificada. Buscando maneiras de poderem continuar a escrever, os autores censurados se viram obrigados a migrar para terras estrangeiras. Em uma primeira fase, muitos foram para a França, Áustria, Suíça, mas de lá precisaram migrar novamente quando, já durante a guerra, esses países foram invadidos. Muitos buscaram asilo também na então Tchecoslováquia, nos Estados Unidos e em países da América Latina. O Brasil mesmo foi um desses países, tendo sido escolhido por Stefan Zweig como destino. Uma vez longe das ameaças às suas próprias vidas, esses exilados se depararam com problemas diferentes. As dificuldades de adaptação aos diferentes países se multiplicavam em decorrência de problemas como a língua, a solidão e a escassez de recursos para se manterem com seu trabalho intelectual. Apesar dessas e de outras adversidades da vida do exílio, muitos escritores perceberam a necessidade essencial de alertar ao mundo quanto aos horrores da guerra e à tirania imposta pelo nacionalsocialismo. E para isso utilizaram sua maior arma, a palavra escrita. Eles então se organizaram em diferentes grupos e surgiram diversas publicações, como revistas de literatura, que se ocupavam em discutir as questões que atingiam os intelectuais da época e que manifestavam um momento histórico-literário muito rico, onde o papel do escritor na sociedade foi amplamente discutido. A escritora judaico-alemã Anna Zegers, pseudônimo de Nete Reiling, nasceu em Mainz em 19 de novembro de 1900 e faleceu em 1º de julho de 1983 em Berlim Oriental. Sua mãe vinha de uma respeitada família de comerciantes e seu pai era comerciante de arte e antiguidades, também em Mainz. A família era judia ortodoxa, mas a autora não praticava religião. Ela foi uma criança de saúde frágil, estava sempre muito doente e buscou refúgio nos livros, por isso aprendeu a ler muito cedo. Quando estava só, ela criava para si um mundo fictício e inventava histórias sobre ela mesma. Zegers escreveu mais de 30 livros de diversos gêneros, como contos, romances e poesia.
Os romances Em Trânsito, Os Mortos Permanecem Jovens e A Sétima Cruz destacam-se internacionalmente na obra da autora. Em especial, A Sétima Cruz, que ganhou uma adaptação para o cinema americano, dirigida pelo austríaco Fred Zinnemann. Com exceção de Os Mortos Permanecem Jovens, essas obras foram escritas no exílio, na França ou no México. Seu trabalho foi fortemente marcado por vivências da própria autora. Zegers estudou História da Arte e Sinologia nas universidades de Colônia e de Heidelberg. É nesta última cidade que ela conhece seu futuro marido, um imigrante húngaro estudante de Economia e Filosofia, com quem se casou aos 25 anos. Desde jovem, ela tornou-se membro do Partido Comunista Alemão e por isso viajou para diversos lugares a fim de participar de eventos antifascistas e socialistas. Ela começou então a tratar em seus escritos sobre os perigos do fascismo, o que resultou em sua detenção pela Gestapo. Em 1933, o conjunto de sua obra foi proibido e o cerco imposto pelo regime a intelectuais como a própria Anna Zegers foi acirrado, já que eles eram tidos como inimigos dos nazistas. Nesse período, ela migra para Paris e, após a invasão da cidade pelas tropas alemãs, em 1940, ela foge para Marselha, região no sul da França que ainda não havia sido ocupada. De lá, ela migra novamente para o México com seu esposo Laszlo e seus 2 filhos, Pierre e Ruth. Antes de alcançarem seu destino final, passam por lugares como Martinica, Nova York, Cuba, Santo Domingo, Haiti. Sua ideia inicial era viver nos Estados Unidos, mas isso não foi possível devido a uma infecção ocular de sua filha Ruth. De acordo com as regras americanas, pessoas doentes não podiam ser admitidas e assim eles acabaram indo para o México. É a partir dessas experiências que a autora escreve o romance Em Trânsito. Essa edição aqui foi publicada pela editora Paz e Terra e tem tradução de Marijane Lisboa. A obra de 1944 constitui um relato do desespero de milhares de europeus por deixar o continente. Esses refugiados nasceram em diversos países da Europa, haviam fugido de campos de concentração, eram pessoas notáveis ou comuns e compartilhavam o mesmo medo diante da expectativa de que os exércitos nazistas alcançassem a região onde se ambienta a história que ainda não havia sido ocupada. Eles temiam que as tropas impedissem a já escassa partida de navios que apontavam para o continente americano. Enquanto o tempo corria, esses fugitivos desesperados se amontoavam nas portas de consulados em busca de vistos diversos, como o de saída, o de entrada, mas principalmente o de trânsito. Tudo isso em meio a uma burocracia que se mostrava muitas vezes infinita. O narrador protagonista da obra, cujo nome não é revelado, é um alemão fugitivo de um campo de concentração que parece se colocar na contramão do fluxo massivo de pessoas ansiosas por uma passagem de navio. Ele se envolve por acaso em uma série de acontecimentos e é confundido com um escritor relativamente famoso de nome Weidel, cujo suicídio é desconhecido pelo seu círculo social. Assim, o narrador vê nesse mal-entendido seu único modo de conseguir permissão para permanecer em Marselha e acaba por se deixar confundir com o escritor falecido. Ele não possuía objetivos definidos na vida e usa da identidade falsa para estender ao máximo sua estadia na cidade, esperando poder unir-se a um conhecido em uma fazenda próxima dali. Criando contatos e relações significantes nessa esfera de burocracia e agitação, o protagonista passa a ajudar seus conhecidos a achar seu caminho para fora daquele lugar. Em meio a uma dessas empreitadas, ele se vê em meio a um conflito interno, dividindo-se entre a vontade de permanecer naquele lugar e de migrar ao lado de Marie, a mulher por quem se apaixonou e que, por uma coincidência absurda, é a viúva do falecido escritor. Ela desconhece a morte do marido e constantemente procura por ele na cidade. Aqui, o narrador protagonista reúne em si o espírito da coragem e da resistência. Ele não teme por sua própria vida, o que esclarece seus esforços de permanecer na França e diz que não se vê na imagem dos alemães. Ele próprio diz que não há semelhança entre ele e sua nação de origem, que era então representada pelo nazismo. E é interessante observar o contraste entre ele e aqueles à sua volta, porque na mesma medida em que todos os outros viam a estadia naquele lugar como algo insuportável, ele queria permanecer ao máximo ali, naquela terra que não era a sua natal, mas que lhe deu abrigo.
Muitas das histórias ouvidas por ele relatam essa desesperança, como fica nítido, por exemplo, no caso do homem que se suicidou ao ser forçado a voltar para a França. Ao longo da narrativa, somos apresentados a um emaranhado de histórias e personagens que representam situações reais vividas à época e que servem de base para o desenvolvimento do romance. O texto busca expressar os sentimentos que motivaram europeus a fugir ou a ficar enquanto seus países eram reduzidos a escombros, a vontade de combater aqueles medos e a esperança de começar novamente em um lugar desconhecido. E isso em meio a uma diversidade de sentimentos em relação à própria pátria. O narrador expressa a insegurança que os franceses tinham dentro daquele território, a desconfiança geral quanto ao seu próprio governo e frente às tropas nazistas, pois eles se viam aos poucos perdendo sua terra natal e, consequentemente, se perdendo também. Zegers parece trabalhar aqui a identidade em relação ao espaço geográfico, explorando o exílio enquanto condição para sua manutenção. O protagonista, nascido na Alemanha e confinado em campo de concentração por seus conterrâneos, perde o sentimento de identidade e pertencimento à sua própria terra, buscando em Marselha um novo pertencimento, desta vez por escolha própria. Durante sua estadia na cidade, sua história cruza com a de outros refugiados, com de marselheses, pessoas vindas de diferentes origens que formam esse agrupamento de estrangeiros. A autora, inclusive, traça uma interessante metáfora onde compara a ligação entre um homem e sua pátria a uma árvore. Seu coração, contudo, batia sem dúvida alguma no compasso europeu. Se um dia deixasse de bater, todos os refugiados espalhados pelo mundo também morreriam, como uma espécie determinada de árvores que, não importando onde estejam plantadas, morrem ao mesmo tempo, já que procedem da mesma semeadura. Assim, igualmente às árvores, as pessoas também estariam vinculadas à sua terra de origem, por suas raízes culturais. Em Trânsito é, portanto, uma obra sobre a multiplicidade de sentimentos em relação à pátria, sobre o desejo de partir e a esperança de recomeçar em um lugar desconhecido ou simples busca por sobrevivência, sobre o desejo de ficar e resistir aos dominadores da Europa, esse espaço adotado como alternativa à pátria hostil, e é também sobre a ligação do homem à sua identidade histórica e cultural, formada pela noção de pertencimento a um lugar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, a gente continua nossa conversa aqui nos comentários. Se inscrevam no canal para continuar em contato com conteúdo sobre literatura alemã e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!